As leis de condenação aqui no país, quanto é? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Tá certo? Eu não sou um criminoso vulgar, né? Dizem que Moacir Barbosa do Nascimento morreu 2 vezes. A primeira, em 16 de julho de 1950, no Maracanã. Um dia que deveria ser de glória eterna, mas se tornou o palco de uma tragédia nacional. A segunda, em 7 de abril de 2000, em Praia Grande, quando seu coração, já cansado de carregar um fardo injusto e uma dor profunda, finalmente parou. Mas a verdade é que ele foi condenado à morte muito antes do seu corpo ceder. Condenado por um país que precisava de um culpado. Condenado por uma cor de pele que o tornou o alvo perfeito para a descarga de uma frustração coletiva e o desabafo de um trauma nacional. Essa é a história de Barbosa, o gigante injustiçado, o goleiro que pagou o preço por um país inteiro. Antes da sentença, houve a glória, houve o Expresso da Vitória, o time que dominou o futebol brasileiro e sul-americano na década de 1940. E no coração desse elenco, entre as traves, estava Moacir Barbosa, um goleiro à frente do seu tempo, um verdadeiro visionário da posição. Ele não era apenas um defensor de chutes e cabeceios, ele era o autêntico goleiro líbero, um inovador que saía da área para cortar jogadas, usava os pés com maestria e tinha uma leitura de jogo apurada. Sua agilidade, elasticidade e reflexos como um gato eram puro destaque na época. Em 1948, Barbosa liderou o Vasco da Gama à conquista do Campeonato Sul-Americano de Clubes, campeonato precursor da Libertadores, um feito que repercutiu por todo o continente. Foram 6 campeonatos cariocas vestindo o manto vascaíno, um feito que poucos goleiros alcançaram. Barbosa era sinônimo de segurança, de vitória. Era sem dúvidas o melhor goleiro do Brasil, talvez do mundo, aclamado por torcedores e pela imprensa. Um herói nacional, reverenciado, pronto para a maior batalha de todas, a Copa do Mundo, dentro de casa, no Maracanã. – 16 de julho de 1950. O Maracanã, construído para ser o palco da nossa consagração, virou o cenário de um pesadelo coletivo. O Brasil precisava apenas de um empate contra o Uruguai para ser campeão mundial. A festa estava pronta, os fogos comprados, o samba ensaiado e o grito de "é campeão" engasgado na garganta de quase 200 mil pessoas. O Brasil abriu o placar com friaça. A taça parecia que já era nossa. Mas o Uruguai, com sua tradicional garra, empatou com Chiafino. E então, aos 34 do segundo tempo, o lance que assombraria Barbosa por meio século. Didia avança pela direita, chuta forte e rasteiro. A bola passa por Barbosa, que esperava um cruzamento, e entra no canto. O silêncio do Maracanã foi ensurdecedor. Um silêncio de morte, de descrença absoluta. Um silêncio que se transformou em um grito coletivo de dor, de frustração e pior, de busca desesperada por um culpado imediato. E o culpado eleito, Moacir Barbosa, o goleiro. Aquele que por uma fração de segundos não conseguiu evitar o inevitável. Mas a derrota não foi de um homem só. Foi tática, psicológica e coletiva. A nação, em seu luto e vergonha paralisante, precisava de um rosto para a sua dor. Um rosto que pudesse carregar o peso de uma derrota impensável. E esse rosto, convenientemente, tinha a cor da pele que a sociedade brasileira, profundamente racista, já estava acostumada a culpar e silenciar, transformando um erro de jogo em uma condenação moral e racial. A bola parou de rolar naquele dia, mas a condenação de Barbosa continuou. Apesar disso, ele seguiu atuando em altíssimo nível no Vasco por muitos anos. Mas fora dele, a sombra do Maracanã o perseguia implacavelmente. Uma sombra que tinha a cor da pele em uma sociedade que, embora se dissesse uma democracia racial, era profundamente racista. A historiografia recente é clara. Barbosa, Juvenal e Bigode, os jogadores negros daquele time, foram transformados em bodes expiatórios.
O racismo estrutural da sociedade brasileira encontrou no trauma da derrota um terreno fértil para descarregar a culpa em quem já era socialmente vulnerável. Mário Filho, em O Negro do Futebol Brasileiro, já em 1964, descrevia como quase todos se viravam contra os pretos do Scred, num grave racismo que refletia as teorias racistas do Estado Novo. A filósofa Djamila Ribeiro questiona por que a culpa do 7-1 contra a Alemanha foi compartilhada enquanto a de 1950 recaiu sobre Barbosa. Ela mesma responde: quando um indivíduo branco comete um erro, o indivíduo é discriminado. Mas quando o indivíduo marginalizado erra, o grupo todo é discriminado. Essa é a essência da mística negativa que se criou em torno dos goleiros negros do Brasil. De Barbosa em 1950 até a Copa de 2018, apenas 2 goleiros negros foram titulares na seleção brasileira em mundiais: Manga e Dida, um reflexo direto desse estigma. O estigma era tão cruel que em 1993, ao tentar visitar a seleção brasileira, Barbosa foi desaconselhado a posar com o goleiro titular Tafarel. O motivo? Preservar a imagem da equipe. Dá para acreditar? Ele foi impedido de ter uma vida pública normal, vivendo às margens. E toda essa mística não ficou apenas no passado. Em 2006, pode acreditar, no século XXI, Chico Anísio declarou: não tenho confiança em goleiro negro. O último foi Barbosa, de triste memória. Triste memória, para quem não via a própria cegueira e o racismo intrínseco em sua fala. Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, aponta que isso é uma piada racista, antiga, enraizada no imaginário brasileiro. No boteco do seu Zé, entra homem, entra menino, entra velho, entra mulher. É só dizer que é vascaíno, que é amigo do Lelé. Mas a história, por vezes, faz justiça, ainda que tardia e incompleta. Décadas depois, a narrativa começou a mudar. A voz de historiadores, jornalistas e instituições começou a se levantar em defesa de Barbosa, desmistificando a ideia de um único culpado. Em 2013, no Dia do Goleiro, a CBF publicou uma nota de desagravo, reconhecendo a injustiça histórica e a contribuição de Barbosa. Um gesto simbólico, mas importante, vindo da própria entidade que um dia o marginalizou. Em 2020, o Vasco da Gama, o clube que ele tanto amou, deu um passo ainda mais significativo. Batizou o campo principal do seu novo centro de treinamento com o nome de Moacir Barbosa. Um reconhecimento que veio do coração de sua casa, um abraço que ele merecia ter recebido em vida. A imprensa, antes carrasca, agora o absolvia, recontando sua história sob uma nova luz, destacando o componente racial da injustiça. Toda essa revisão não paga a dor de Barbosa, que faleceu em 2000 sem ver sua imagem totalmente restaurada em vida. Mas é um passo fundamental para a memória do nosso futebol e da nossa sociedade. É um lembrete de que a história não é estática e que é nosso dever questionar as narrativas dominantes, especialmente aquelas que se constroem sobre a injustiça e o preconceito. E qual é então o verdadeiro legado de Moacir Barbosa? Não é o gol de Didia, não é a derrota de 1950. O legado de Barbosa é muito maior e mais complexo. É o de um craque que revolucionou a posição de goleiro no Brasil. Um multicampeão que brilhou intensamente antes de 1958. Mas seu legado é também um estudo de caso pungente sobre o trauma coletivo, a construção de bodes expiatórios e a combinação perversa entre futebol, imprensa e racismo no Brasil. A história de Barbosa nos força a olhar para as nossas próprias sombras, para o preconceito que ainda persiste em nossa sociedade, impedindo a ascensão de goleiros, técnicos e dirigentes negros. Barbosa se tornou, involuntariamente, um símbolo da luta por injustiça, memória e reconhecimento da dignidade humana. Sua trajetória nos lembra que o futebol, como reflexo da sociedade, também precisa confrontar suas mazelas. A luta por um esporte mais justo e inclusivo, onde o talento seja o único critério. Tudo isso é parte do legado que Barbosa nos deixou. Barbosa morreu 2 vezes, mas sua história, finalmente recontada com a dignidade e a profundidade que ele merecia, vive para sempre. Um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza de um homem não se mede por um único erro, mas pela vida inteira, pela resiliência e pela forma que ele enfrentou as injustiças. Sua memória é um farol que ilumina as sombras do passado e nos convida a construir um futuro mais justo. Quantos outros Barbosas a história do futebol e da vida já produziu? Que outras injustiças ainda persistem, talvez embaixo do seu nariz, esperando por uma voz? Pense nisso.
Deixe nos comentários qual é a sua opinião e o que te faz pensar sobre o futebol e a sociedade brasileira. Se essa história de alguma forma mexeu com você, compartilhe com quem você também acha que pode ser tocado por ela e ajude a manter viva a memória de quem, como Barbosa, merece ser lembrado não pela culpa, mas pela grandeza e pela luta. E se você chegou até aqui e curte vídeos sobre esportes, deixe seu like e inscreva-se no canal Curió Esportes. E não esqueça de ativar o sininho, hein? Por hoje é só e valeu, Curió!